Salut tout le monde! Vamos começar mais uma aula que eu vou falar para vocês sobre a família e vou dar uma revisada naqueles possessivos que a gente já viu, mas eu vou associar eles com a família e a gente vai fazer um exercício também. Vamos começar então a falar da família, la famille en français. Coloquei aqui les arrière-grands-parents, então os tataravós, les arrière-grands-parents, que vai ser l'arrière-grand-père, então tataravô, e a l'arrière-grand-mère, que aí vai ser a tataravó. Depois a gente tem les grands-parents. Les grands-parents. Le grand-père, que vai ser o papi. Le grand-père é o avô. E papi seria o vovô, um apelido carinhoso. La grand-mère e a mamie. Então, la grand-mère, avó. La mamie, a vovó. Les parents. Le père, normalmente a gente tem esse apelido carinhoso para falar papá. Ou la mère, o apelido carinhoso vai ser maman. Então, le père, o pai, papá, papai. La mère, a mãe, maman, mamãe. Ainda nos pais, a gente pode falar do marido, le mari, ou da mulher, la femme. Ou, se vocês preferirem, a gente pode dizer l'époux, o esposo, l'épouse, a esposa. Então, l'époux, o esposo, l'épouse, a esposa. Les enfants são os filhos. Les enfants pode ser le fils, que a gente escreve LS, mas só fala S. Le fils, masculino. E la fille, feminino, como se fosse a filha em português. A gente fala filha, filha. Então essa mudança é bem comum de transformação do lhe em i. Então filha, e é quase assim que a gente fala em francês. Filha, filha. Não tem nenhum L nessa palavra. É como se fosse um i longo, igual do filha, filha. Então le fils, masculino, la fille, feminino. Esse filho ou essa filha pode ser filho único, né? Então a gente vai falar le fils unique, o filho único, ou la fille unique, a filha única. Eu posso ainda falar do cadet ou da cadette. Então, le cadet ou la cadette. O que é o le cadet, la cadette? É o mais novo, é o raspa do tacho. Então, le cadet para o masculino, la cadette para o feminino. E o contrário do mais novo, você tem l'aîné. E l'aîné masculin, l'aîné féminin. A pronúncia é a mesma, aí é o filho mais velho. Je suis l'aîné, je suis l'aîné. Il est l'aîné, elle est l'aînée. Por exemplo, je suis le cadet. Eu sou o mais novo, je suis le cadet. Les petits-enfants, a gente tem aí os netos. Então, les petits-enfants, le petit-fils, o neto, la petite-fille, a neta. Le frère, la sœur, o irmão e a irmã. Le frère, la sœur. L'oncle, o tio, la tante, a tia. L'oncle, la tante. Le cousin, o primo. Le cousin, la cousine. Le cousin, la cousine. Não confundam cousine com cuisine. Cuisine é o som U, depois o I. Cousine é o som U. Então, não é o mesmo som nas duas palavras. Cuisine, que é cozinha, a gente vai ter C-U-I. Então, cuisine. E cousine, aqui é o som U mesmo de urubu. Cousine, cousine. Então, le cousin, la cousine. Le neveu, o sobrinho. La nièce, a sobrinha. Le neveu, la nièce.
Le beau-frère, o cunhado. La belle-sœur, a cunhada. Tudo que vocês virem com beau e belle na frente são as relações que vêm por causa do casamento. Então, o casamento de alguém. Então, le beau-frère é o meu cunhado, é o meu irmão por causa da pessoa com quem eu tô junto. Le beau-frère. La belle-sœur é a irmã, né, a cunhada, por causa da pessoa com quem eu tô junto. Então, le beau-frère e la belle-sœur. Não vão traduzir ao pé da letra o irmão bonito, a irmã bonita, porque não é assim que funciona. Ó, vocês vão ver também o beau e belle para sogro e sogra. Le beau-père é o sogro. La belle-mère é a sogra. Vamos fazer um exercício com isso e aí depois a gente passa então para os possessivos. Vocês vão associar essas frases. Ma belle-sœur, c'est... Tem 4 opções lá embaixo. Mon beau-père, c'est... 4 opções. Mon cousin, c'est... E mon oncle, c'est. Vamos ver as 4 opções. Le frère de mon père ou de ma mère. Então, o irmão do meu pai ou da minha mãe. Le fils de mon oncle ou de ma tante. Então, o filho do meu tio ou da minha tia. La sœur de mon époux ou de mon épouse. Então, a irmã do meu esposo ou da minha esposa. Et le père de mon époux ou de mon épouse. Então, a primeira aí. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est la sœur de mon époux ou de mon épouse. A minha cunhada é a irmã do meu esposo ou da minha esposa. O segundo, mon beau-père. Mon beau-père, c'est le frère de mon père, le fils de mon oncle ou le père de mon époux. O meu cunhado é o irmão do meu pai, é o filho do meu tio ou o pai do meu esposo. Lindas primeiras opções ali. Então, mon beau-père, c'est le père de mon époux ou de mon épouse. Então, é o pai do meu esposo ou da minha esposa. Terceiro, mon cousin, c'est le frère de mon père ou le fils de mon oncle. Então, é o irmão do meu pai, le frère de mon père, ou le fils de mon oncle, ou o filho do meu tio. Mon cousin, c'est le fils de mon oncle ou de ma tante. Então, meu primo, mon cousin, c'est le fils de mon oncle ou de ma tante. E o último, mon oncle, c'est le frère de mon père. Aí ficou, mon oncle, c'est le frère de mon père ou de ma mère. Vamos continuar agora falando dos possessivos. Trouxe essa tabela novamente, então eu já fiz uma aula só para os possessivos, ficou nessas aulas que a gente já fez, então se você tiver dúvida, vou deixar aqui embaixo associado e você pode clicar e assistir a aula só dos possessivos. Mas vamos revisar. Então, a tabela aqui dos possessivos é o seguinte, vocês têm sempre que analisar a linha, porque a linha diz respeito a quem possui. Então, o je, quando eu possuo aqui, eu tenho 3 opções, mon, ma e me. Quando o tu, que possui, ele tem 3 opções, ton, ta e te. Quando il, elle, que possui, tem 3 opções, son, sa e se. Quando é o nous, que possui, tem 2 opções, notre e nos. Quando é o vous, votre e vos. E quando é o il, elle, que possuem, tem 2 opções, leur, leur. O que isso mostra pra gente? Depois que as colunas vão dizer respeito à coisa possuída. Então, se eu, aqui, eu analiso a primeira linha, possuo uma coisa no singular, eu só posso ficar aqui, meu e minha. Se eu possuo várias coisas no plural, só posso ter aqui, me. Vejam como aqui não tem variação de masculino e feminino. É uma palavra para o masculino e para o feminino. Aqui varia em masculino e feminino. Mas aqui não. Então é meu, minha, separado, mas o nosso, nossa é notre. E o nossos, nossas é no.
Então, os únicos que variam aqui em masculino e feminino é o mon, o ma, o ton, o ta, o som e o sa. Vamos ver alguns exemplos. Então, o que eu possuo? Mon père s'appelle Pedro. Meu pai se chama Pedro. Ma mère s'appelle Maria. Mes parents s'appellent Pedro e Maria. Então, mon père, eu possuo uma coisa masculina, mon père. Eu possuo uma coisa feminina, ma mère. Eu possuo várias coisas no plural, mes parents. Se for você que possui, tu. Você pode possuir uma coisa no singular, masculina. Então, tu possèdes une chose au masculin. Você tem uma coisa no masculino singular, ton père. Ton père s'appelle comment? Se você possui uma coisa no feminino, ta mère. Ta mère s'appelle comment? Se for plural, tes parents. Você possui várias coisas no plural. Tes parents s'appellent comment? Se eu estou falando dela, peguei aqui uma personalidade que todo mundo conhece. É a Sasha. On peut dire son père. Estou falando dela ali. Ela. Então, ela possui uma coisa no singular. Son père s'appelle Luciano. Sa mère s'appelle Xuxa. Ses parents s'appellent Luciano et Xuxa. Então, ela possui o pai dela, son père. Ela possui uma mãe, feminino, sa mère. Ela possui duas coisas no plural, ses parents. Ses parents s'appellent. Se eu estiver falando de nós, o que eu posso dizer? Notre famille est notre base. Nossa família é nossa base. Nos enfants sont l'avenir. Nos enfants sont l'avenir. E aí vocês estão ouvindo um Z aqui. Nos enfants, porque esse S não pronunciado, ele vem a ser pronunciado quando a gente começa com uma palavra com uma vogal. Nos enfants sont l'avenir. Então, as nossas crianças são o futuro. O que vocês possuem? Então, se vocês possuem uma coisa, votre. Se vocês possuem várias coisas, vos. Vai ficar assim. Votre professeur s'appelle Arthur. Votre professeur s'appelle Arthur. O professor de vocês. Vocês possuem. Donc, votre professeur s'appelle Arthur. Vos cours sont dynamiques. Vocês possuem as aulas. Vos cours sont dynamiques. O que eles, elas, podem possuir? Então, retomando aqui o exemplo que eu dei da Sasha. Agora eu coloquei os pais dela, duas pessoas possuindo uma coisa. Leur fille s'appelle Sacha. Eles possuem uma filha. Leur fille s'appelle Sacha. Eles possuem uma coisa, que é o casamento. Leur mariage a terminé en 1999. E eles podem possuir várias coisas. Ils ont leur propre carrière. Eles têm as próprias carreiras. Ils ont leur propre carrière. Eles têm várias carreiras. Então, eles no plural. Várias carreiras no plural. Leurs styles de vie sont différents. Eles têm vários estilos de vida. Tem 2 estilos de vida. Então, é leur com S. Style de vie différent. Exercício. Coloquei aqui, então, um exemplo parecido com os que a gente fez. Coloquei aqui uma criança com um pai, uma criança com um pai e uma mãe, 2 crianças com uma mãe, 2 crianças com um pai e com uma mãe. Queria que vocês completassem com son père, ses parents, leur mère e leurs parents. Pensando que aqui é ela que possui, ela que possui, elas que possuem, elas que possuem. Então, o primeiro, para quem tiver tentado fazer, ficaria assim. Son père, certo? Ela possui uma coisa no masculino. Son père. E aqui? Ses parents. Ela possui 2 coisas. Então, eu vou usar o se. E aqui? Elas, agora, possuem uma coisa. Leur mère.
elas duas. Tô na linha lá do elles. Só tenho duas opções, leur com S, leur sem S. Como é uma mãe só, leur mère. E o último, leurs parents com S. Porque, de novo, eu tô na linha do elles plural. Tenho duas opções, leur sem S, leur com S. Como são dois pais, o pai e a mãe, leur com S, leurs parents. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem as dúvidas aqui embaixo e não se esqueçam de fazer o PDF com as atividades que eu deixei para vocês. Salut et à la prochaine. Au revoir.